E aí, pastor? Boa noite, beleza? Como é que tá? Tudo certinho? Paz, graças a Deus. E você, como tá? Tranquilo. Quero te agradecer por aceitar Beleza, nosso convite, estar aqui com a gente, a galera do Rio de Janeiro. legal. Então, eu queria aproveitar esse momento para deixar para o senhor se apresentar. Chamo de senhor, chamo de você, Pelo chamo de amor Edu. de Deus. Não me chama de senhor, cara. Já tô numa crise me sentindo velho por causa da barba branca aqui. Não mete essa. Pode me chamar de Edu, eu não tenho problema com isso, não. É uma crise, Edu, eu vou te falar, é uma crise que eu tenho também. A galera fala senhor, fala pastor, fala chama É, Baraúna, isso. Eu que passei tá bom bastante por demais. isso. Na última igreja que eu fui pastor antes de chegar na IBAB, o pessoal me chamava muito de senhor. E eu Uhum. fiquei muito em crise. Lá e depois eu acostumei. Tipo, quem quiser chamar de senhor chama, acho que mais pelo respeito do cargo do que qualquer outra coisa, né? Mas eu não tenho muito isso não, cara. Se a pessoa não me chama de pastor, eu não fico ofendido, não. Tem gente que fica, mas eu não fico, não. Eu fico de boa. Saquei. Mas você pediu para eu me apresentar, então eu vou me apresentar Isso. para essa turma aí. Bom, eu sou Eduardo, eu tenho 34 anos. Eu sou pastor de Adolas na IBAB desde setembro de 2018. Comecei meu ministério pastoral em 2012, no interior do Rio de Janeiro, numa cidade chamada Itaperuna. Eu morei 12 anos em Itaperuna, me casei Lá do lá, meu Rio, é? filho. Isso, casei lá, meu filho nasceu lá. E depois eu fui rodando aí, fui para o Espírito Santo, cheguei na IBAB em 2018. Eu sou formado em teologia, sou formado em relações internacionais também. Tenho uma pós-graduação em teologia da missão integral e estou Ó, fazendo uma pós-graduação em neurociência na PUC hoje. Tem nada a top. ver, mas tem a ver também. Então está sendo bem legal. Pô, que legal, cara. Apesar de não estar na nossa pauta, eu vou aproveitar já que tu entrou nesse assunto quero pedir para você falar um pouquinho de como foi tua vocação, se foi na juventude, foi na adolescência, como é que foi esse Legal. chamado aí? Então, eu me converti já adulto, me converti aos 20 anos. Eu não fui um adolescente de igreja, não cresci na igreja, não tive formação religiosa, né, nesse sentido. E aí eu conheci uma menina na faculdade, comecei a gostar dela e ela era crente. Eu falei, bom, menina crente, né? Vou ter que dar um jeito de me aproximar. Vou o quê? Vou na igreja. E Pode aí crer. acabou que Deus falou comigo naquele tempo. Eu tinha 20 anos e começou a mudança na minha vida, um monte de ajustes que eu tive que fazer. Nessa época eu fazia a faculdade de jornalismo e hoje essa menina que eu conheci na faculdade é minha esposa. A gente está junto há 14 anos. Legal. E E aí, quando eu estava na faculdade de jornalismo, eu comecei a me interessar mais pela Bíblia, por estudar, por conhecer. Nesse tempo, eu liderava uma banda na igreja que eu fazia parte. Eu sou músico também, eu toco contrabaixo. E aí, a galera da banda começava a me perguntar coisa de Bíblia, e eu não sabia responder. E falei, meu, tem que estudar mais, né? Tem que aprender mais. E comecei a perguntar aos pastores em estudo bíblico, até que um dia eu falei, pô, quer saber? Eu vou fazer uma faculdade de teologia e vamos ver onde que isso dá. E foi andando dali. Eu tinha 23 anos quando eu entrei no seminário e as coisas foram se desenrolando a partir daquilo. Assim, a minha igreja local mesmo, que eu fazia parte lá em Itaperuna, investiu em mim, pagou meu seminário Você era e investiu. batista? Sim, desde a minha conversão. Desde a minha conversão. Eu tenho grande parte da minha família presbiteriana, tenho um braço da minha Uhum. família que é metodista, mas eu fui batista desde o início. E fui para o seminário, a igreja investiu em mim. Quando eu me formei, a igreja me contratou para ser pastor de jovens. E eu fiquei só pastor de jovens um tempo, um período curto, talvez 4 meses. E aí, Ó, logo em seguida, o cara que liderava os adolescentes saiu da igreja, então eu fiquei pastor de jovens e adolescentes a partir daquele momento, né? E então teu aí ministério fiquei, sempre foi centrado, né, nessa área de jovens e adolescentes. sim, desde o início, exatamente. Estou nessa E como luta é aí que já foi a tem saída 7 anos. dessa igreja que tu era para Ibabe? Como se deu essa chamada aí? Então, eu estava em Itaperuna e aí eu fui para Cachoeiro de Itapemirim, no Espírito Santo. Fiquei 2 anos e meio lá na primeira igreja batista de Cachoeiro. Foi uma experiência que marcou muito a minha vida. Eu tenho um amor assim enorme por aquela igreja, por aquele pessoal. Me fez crescer muito como pessoa e como pastor a experiência lá na PIB de Cachoeiro. E aí, enquanto eu estava lá em Cachoeiro, estava rolando esse processo de pastor de Adolas na IBAB. E aí eu conhecia o pastor Felipe dos Anjos, que é o pastor do IBAB Cidade, e hoje é o pastor do IBAB Adulto também.
E aí o dos Anjos me mandou uma mensagem perguntando se eu tinha interesse. Bom, eu vou resumir porque a história é bem longa. Mas, no fim das contas, eu participei do processo e eles me escolheram, assim, tipo, até hoje eu não entendo como aconteceu, mas eles me escolheram e eu tô As lá. coisas de Deus, né? É isso aí, eles têm que lidar comigo agora. Agora tem que te aturar aí, né, cara? É isso Pô, aí. legal, legal. Vocês, a igreja de vocês, assim, tem uma grande influência, né? Sobre todas as igrejas, assim, do Brasil. Vocês ganharam uma certa notoriedade. Então, assim, o Uhum. que vocês fazem por aí vai interferindo e vai falando nas outras igrejas aqui. Eu, por Sim, exemplo, estou achando muito legal a tua história, porque eu também não era da igreja que eu sou hoje, e assim, também foi uma chamada de repente. Eu sou da primeira de Vista Alegre, aqui no Rio, uhum. e lá a gente sofre muita influência da igreja de vocês, de todos os pastores. Dos Anjos, ele era do Rio, né? Ele Sim, de estava São aqui ainda há Gonçalo. pouco. E Uhum. aí, por isso até esse convite, a galera queria te ouvir. Alguns vão ouvir agora, outros vão ouvir depois, quando eu deixar salvo isso aí. A Isso. gente quer estar sempre aprendendo e tirando alguma coisa de quem está atuando, né? No Uhum. Evangelho. Legal. Mais ou menos dentro do nosso tema, Edu, para a gente ganhar tempo aí, que a live daqui a pouco corta a gente, ela não quer nem saber. Isso. Para a gente ganhar tempo, a gente tem vivido um tempo diferente no nosso país e no mundo. O coronavírus, ele mudou a realidade da nossa vida, né, cara? A Uhum. gente, e legal que você estuda neurociência. Neurociência, não é o Isso, neurociência. neurociência. Eu estou no campo da psicologia. Então a Legal. gente vê muita influência assim na mente das pessoas, né? No Uhum. pensamento, na ansiedade, na angústia, no isolamento, na depressão. Então muita gente está sendo afetada com isso. E os jovens e adolescentes estão sofrendo isso também. Estão Uhum. apanhando junto, digamos assim. O que a gente vê como saída e que tem se massificado na internet são as lives. E aí você Uhum. tem evangélicas e seculares, show, cantor, essa coisa toda. E as Uhum. séries, né? Foi até o nome Uhum. da nossa chamada aqui, uma Sim. quarentena além da Netflix. E aí você tem outros programas assim de filme. E a galera tem ficado muito centrada nisso, cara. Tem se dedicado muitas horas, tem dedicado muito tempo nisso. E, assim, isso, por outro lado, pode ser preocupante também. E é Uhum. mais ou menos sobre esse caminho que eu queria que você começasse a falar pra gente, mais ou menos. Tá bom, eu vou ver o que eu consigo falar em cima disso aí. É, Bom, eu acho que você começou pontuando uma questão chave aí no que está acontecendo, que é que os jovens, adolescentes, não estão sabendo lidar com isso, né? Então, eu não sei para você, mas acredito que sim, mas para a gente aqui tem chegado muito relato de ansiedade, ó, crise de pânico, a galera que já tinha um quadro de depressão se agravando por conta disso tudo. E aí você fica naquela assim, mas por quê, né? O que está gerando isso nas pessoas? O que está fazendo as pessoas ficarem mal estando em casa? Aí é claro que a gente pode viajar, tem uma série de fatores e tudo mais, mas eu estava vendo um outro vídeo seu antes da gente entrar aqui ao vivo, você falando da gente compartilhar coisas ruins em vez de compartilhar coisas boas em vez de compartilhar coisas ruins, né? Eu acho que isso é um elemento importante. A gente está se sobrecarregando de coisa ruim nesse tempo. É verdade. E isso, a conta não vai fechar, cara. Se a gente ficar consumindo isso, é isso que vai tomar conta da gente e não vai ter para onde fugir. Eu tomei a decisão aqui em casa de que, eu olho notícia só o fundamental. Eu ligo a TV, vejo lá os números e tal, e pronto, desligo. Ligo para os amigos, para a família, para ver se está todo mundo bem. E, segue o barco, porque não dá pra gente entrar nessa. Isso faz mal, né? A Bíblia fala que a boca fala do que o coração está cheio, e o coração fica cheio do que a gente colocar nele, né, cara? Se a gente colocar coisa ruim nele, é lógico que vai sair coisa ruim. E aí o que fica ruim dentro da gente também vai. A máquina trava, né? Acho que o lance é esse, a máquina trava. Estava conversando com um amigo hoje, jornalista, e ele tem trabalhado muito, né, plantão e tudo mais, e tá no olho do furacão aí das notícias. E hoje ele mandou uma mensagem para mim agora de tarde, falando, cara, hoje eu travei, não consegui escrever um parágrafo. Eu falei, uma hora isso ia acontecer, cara, uma hora isso ia acontecer, porque você só consome coisa ruim. Então acho que um primeiro ponto que a gente poderia pontuar, com o perdão da repetição de palavras aí, seria isso, né? O que a gente está consumindo nesse tempo conta muito
para a nossa cabeça, né? Para as nossas emoções, porque a gente está pensando. Acho que esse é um primeiro ponto. Deixa eu beber Legal. água aqui. Tem um psicólogo que ele fala um negócio muito interessante. Eu vou citar ele para lançar a próxima pergunta. Tá. Winnicott é o nome dele. Ele fala muito sobre a primeira infância, Edu. Sobre como existe uma relação muito íntima entre a mãe e a criança. E quando a mãe, ele fala algo que eu acho fantástico. Quando a mãe está amamentando a criança, se a mãe não olhar para a criança, ela rompe um contato com a criança. A criança sente que ela está rompendo um contato ali direto. A criança quer ter o olhar da mãe. Ela não quer só se amamentar do que é biológico. Ela quer se amamentar do que é afetivo. Eu acho isso fantástico, Winnicott. E eu acho que a gente poderia citar, eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso, das relações familiares, principalmente para os jovens e adolescentes que podem correr o risco de ficarem presos nessa ferramenta do celular e não ter tempo ali para trocar os olhares, né? Sim. Isso para a gente aqui em São Paulo já era um problema pré-quarentena, esse lance da relação familiar. Porque hoje, e acredito que no seu contexto também, os pais trabalham muito, é muita ocupação. E os filhos também estão muito ocupados. Que o filho sai da escola, vai para o inglês, vai para ginástica, vai para não sei o quê, vai para não sei o quê. Ninguém tem tempo livre mais, é só cumprir a agenda. E aí agora isso tudo caiu, derrubaram tudo que é agenda. Só que a vida não pode parar, então os pais estão tendo que trabalhar, muitos, né, os que podem trabalhar de casa, e aí o filho tem que entrar na plataforma para assistir aula online, é toda uma mudança de rotina, as cobranças não diminuem, então essa chave não vira dentro da cabeça das pessoas, né, tanto dos pais quanto dos filhos, a cobrança não diminui. Então, de novo eu vou usar essa expressão, a conta não está fechando. Dentro de casa, que era para ser um lugar seguro, um lugar tranquilo, de acolhimento, de amor, de harmonia, não está sendo, porque a lógica da relação familiar continua sendo aquela lógica de antes, que é a lógica de produção. O pai produz, a mãe produz e o filho tem que produzir também. Você já fez seus deveres hoje? Vai lá olhar o vídeo, já fez. E aí fica uma cobrança, então não tem paz, né? O que eu posso dizer assim? O que eu poderia pensar como antídoto nisso? Eu não consigo responder imediatamente. Eu acho que tem que ter a consciência de cada um e pisar no freio, né, cara? De dizer assim, calma, eu vou dedicar um tempo a isso. Então eu vou me usar como exemplo rapidinho aqui. Eu tenho um filho de 6 anos. Ele está em casa full time com a gente aqui. E aí a gente tem que administrar. Eu trabalhando de casa, minha esposa trabalha no ramo da educação, produzindo material didático. Também trabalha de casa, e aí tem uma criança de 6 anos, cara, ligada no 330 aqui, querendo atenção, querendo brincar, querendo um monte de coisa. Se você não conseguir fazer concessões dentro da sua agenda, não tem relacionamento possível. E aí cabe para o pai e cabe para o filho também. Então, tem que haver um esforço, aí nós estamos falando de pessoas mais independentes, né? Uma criança de 6 anos não vai abrir espaço na agenda dela, a agenda é toda dela, né? Mas pensando em adolescentes, em jovens, se não houver uma intencionalidade nisso, não tem relação possível, vai continuar o mesmo problema, né? E como é que, Edu, e na tua opinião, como que a gente vai poder lidar aí com essas questões dos conflitos, né, cara? Porque você citou aí a tua realidade. Você tem seu filho, tem a sua esposa, mas para a realidade do jovem, do adolescente, uma vez que ele se estranhou com os pais, brigou dentro de casa, já não está se entendendo. No português popular, vamos colocar aqui no linguajar da galera, tô de saco já, não aguento mais. E aí, como é que a gente faz? Porque tem que ficar dentro de casa, irmão. Pode ir para a rua? Pois é. Como é que faz então, aí? eu não sei responder isso com uma fórmula. Vamos dizer assim, faz isso que vai dar certo. Isso, para mim, não existe, porque cada relação é uma relação. Mas eu continuo firme nessa palavra da intenção, entendeu? Para mim, tem que haver intenção de ter paz na casa. Então, o filho se estranhou com o pai se estranhou com o filho. Isso acontece todo dia, não é exclusividade de quarentena. A quarentena potencializa isso porque está todo mundo dentro do mesmo espaço, e a não ser que seja alguém que more numa mansão, vocês vão se cruzar na cozinha, no corredor, no banheiro, vocês vão ter que lidar um com o outro. Então,
a minha palavra seria essa, tem que haver intencionalidade das duas partes. E aí, a intencionalidade meio que exige uma humildade também, de você, sabe assim, do jovem, do adolescente, é chato, mas vencer o orgulho de dizer, pai, desculpa, eu não devia ter falado aquilo, sabe? Ou do pai chegar para o filho e falar, filho, desculpa, eu me estressei, estava nervoso, não vai se repetir, vamos ficar de boa. Eu acredito que essas coisas resolvem a maior parte dos problemas, entendeu? Desses Eu estava problemas de família. eu estava escutando um doutor, Edu, em psicologia, esqueci o nome dele agora, ele fala muito na Casa do Saber. E ele tá. É muito interessante, Edu, até para quem está nos escutando, que a Casa do Saber está lançando alguns vídeos de psicólogos e especialistas para conviver nesse período, né? E ele estava fazendo uma proposta dentro desse assunto que eu acho muito interessante. Ele estava falando que as pessoas podem combinar, antes de haver o conflito, combinar o perdão. Em outras palavras, sentar todos juntos e falar assim, ó, é inevitável que a gente vai ter o conflito aqui. É inevitável que a gente vai se estranhar. Mas o negócio é o seguinte, quando a gente se estranhar, me deixa sozinho. Me esquece um pouquinho, me deixa quieto, que aí depois a gente vai poder voltar, conversar e conviver. É mais ou menos por aí, né? Eu acho que esse é um bom caminho. Assim, quando a gente pensa em relação, a gente de igreja aprendeu que relação, quando se fala em relação, sempre se fala em intimidade, em proximidade, e a gente ignora um aspecto da relação que é o espaço, né? Pouco de espaço. Isso é importante para a relação também, porque esse espaço gera uma cura, gera um esfriamento, a cabeça esfria, você não. Então é bem legal isso aí que você falou, é uma coisa realmente a se pensar. Então, por exemplo, assim, se tem uma possibilidade de um espaço na casa que a pessoa possa, né, ficar de boa, assim e tal. Então, por exemplo, assim, eu moro num apartamento pequeno, assim, tem 60 metros. E aí eu tenho uma varandinha, que é uma varandinha de 2 metros quadrados, que recentemente eu pendurei uma rede nela, dessas redes de, sabe, né? Rede de balanço. Proteção, né? Não, rede de proteção já tinha. Rede de balanço. Isso, rede de deitar mesmo, assim. E aí, cara, tem hora que bate aquela assim que você fala, meu, preciso esfriar a cabeça, eu vou lá, deito na rede, fico lá, entendeu? Pegando um ar, e aí dá uma esfriada. É importante. O espaço é importante na relação, né? Pode crer. Deixa eu te fazer uma pergunta agora, fugindo um pouco desse âmbito familiar, mais para a igreja. E como tem sido o teu exercício pastoral e tua conexão com a galera da igreja? Quais são os mecanismos, trabalhos? Como tem sido a pastoral nesse momento de distanciamento? Então, assim, a IBAB é uma igreja muito grande, né? Então, todos os ministérios tiveram que se adaptar de alguma forma. O meu ministério tem um tamanho considerável, assim, então eu tenho que lidar com muitos adolescentes. Não está dando para fazer isso um por um. Então, graças a Deus, eu tenho uma equipe de voluntários sensacional no IBAB. Travou aqui para mim. Travou de vocês aí também, pessoal? Eu tô me ouvindo, eu tô me vendo aqui. Voltou. Voltou? Eu tenho uma equipe de voluntários bacana no IBAB Adolas, gente muito boa, são 42 voluntários que servem com a gente no ministério. E esses voluntários me ajudam nesse pastoreio, né? Me ajudam não, porque o pastoreio não é meu, né? O pastoreio é nosso. Mas assim, a gente tem os PGs, e aí os PGs estão acontecendo online, e os líderes estão fazendo encontros periódicos, e cada um decide o período que vai fazer. Tem PG acontecendo todo dia, tem PG acontecendo uma vez por semana. Eu deixei bem livre para os líderes decidirem como eles querem fazer, e também deixei livre a pauta. Em vez de eu escrever um estudo e falar, faça um estudo aí. Não, cada um sabe a sua necessidade aí. Então, os PGs suprem bastante essa necessidade do pastoreio mais imediato. Tem os grupos de WhatsApp que a gente fica lá trocando meme e tal, mas eu tô lá, e aí os adolescentes me chamam no privado para conversar, para perguntar, para falar coisas, e eu tô sempre à disposição para esse tipo de coisa. Então a gente está fazendo mais ou menos assim, estou fazendo essas lives para, vamos dizer assim, produzir conteúdo para eles, porque é importante, né? A quarentena chegou, assim, em termos de timing, foi horrível para mim, porque a gente tinha acabado de começar uma série em Hebreus e eu estava empolgadaço.
E aí eu tô fazendo ela online, não é o que eu queria, mas tô fazendo todo domingo. Por aqui também? Não, aí eu gravo o vídeo em casa e aí vai pro Legal. YouTube da IBAB. Aí todo domingo sobe. Depois dá uma olhadinha lá, porque tá bem legal. A gente tá usando a série Messiah, falando em série, né, de Netflix, a gente tá usando a Pode série crer. Messiah como pegando algumas provocações da série e trazendo, fazendo um paralelo com Hebreus. E aí tem as lives que a gente está fazendo, eu estava fazendo no meu perfil pessoal, mas aí eu optei por transferir para o perfil institucional do Ibabe Adolas, que a gente tem um alcance muito maior e também facilita a gente conseguir os convidados, né? Então ontem eu tive uma live com o Baruch, amanhã eu tenho uma live com o Vinícius Lima, que é um amigo querido aqui de um projeto chamado SP Invisível. E aí a gente vai fazendo assim, terça live musical, quinta live de papo, conteúdo, né? E aí tem os desafios que a gente está fazendo no Instagram dos Adolas, cada dia uma coisa diferente. Tem os devocionais que, se você for assistir esses devocionais que tem lá no Ibabe Adolas, quem está gravando esses devocionais são os nossos voluntários, né? Uhum. Não, eu gravei o primeiro e aí são voluntários do Ibabe Adolas que estão gravando. E é uma galera que eu confio de olho fechado, assim. Eu falo, ó, grava aí, manda o link. Eles mandam o link, eu mando para comunicação, porque eu tô tranquilo com eles. Então a gente está lidando assim, dessa forma. Desculpa ficar falando muita coisa assim, mas é porque tem muita coisa acontecendo, assim, né? Pelo contrário, Edu, eu acho que você falando isso, você está gerando conteúdo para mim e para outros pastores e líderes que estão nos ouvindo. E como isso vai ficar salvo, vai ter alguém que vai vir aqui depois e tá ouvindo alguma coisa aí para aprender. Sobre isso que tu estava falando. Deixa eu só terminar essa. Desculpa te interromper. Uma coisa que eu faço em termos de pastoreio, que para mim é fundamental, assim, cuidar dos meus voluntários, entendeu? Então, da galera que trabalha comigo. Então, a gente faz ligações de vídeo em grupo, periódicas, em que é só para a gente falar, e aí, como foi a semana? O que eu posso orar por você e tal? E a gente ora. E eu faço no particular com os voluntários. Eu mando mensagem para saber como estão, pedido de oração. Eu tenho um caderninho de oração. Eu não vou achar ele agora que a minha mesa está levemente desorganizada. Mas eu tenho um caderninho de oração que eu anoto os pedidos da galera que eu oro. Então eu faço dessa forma. Top demais, cara. Deixa eu te falar. Eu estava ouvindo o Ad falando esses dias, alguma live aí, não sei se era com o Botelho, não me lembro bem. Ele estava falando sobre a descentralização, que foi um pouco agora do que você tocou. Uhum. Que a parada fica descentralizada do pastor. Uhum. Outros líderes podem atuar, né? E assim, sobre criar espiritualidade nesse momento de distanciamento, foi até algo que ele falou também, que a gente que é pastor tende a ficar com um medinho de como está a espiritualidade da galera. Pô, será que a galera tem se dedicado, tem buscado, tem tentado entender as coisas de Deus? E como você tem lidado com isso, essa questão sua? Será que isso está em você? E se está, como você tem lidado com isso? Acho que você meio que já respondeu essa pergunta, mas se você poderia trazer mais um pouco aí. Então, acho que um dos pilares teológicos, doutrinários que a gente tem na IBAB, e eu aprendi isso com o meu amigo pastor Robson, que estava aí agora há pouco, é que a gente ensina, a gente pastoreia para autonomia. Então a gente não quer ser, desculpa o termo, a gente não quer ser babá de ninguém, a gente não quer ter que ficar, sabe, em cima da pessoa, a gente pastoreia a pessoa para que ela tenha autonomia da relação dela com Deus, da espiritualidade dela, do jeito que ela vai praticar as disciplinas espirituais ou não vai praticar. A gente fica de boa com isso, vamos dizer assim. Com os meus voluntários eu tenho uma preocupação, porque enquanto você está ali no rebanho normal, vamos dizer assim, eu não vou te cobrar nada, você está ali com a gente, Deus te abençoe. A partir do momento que você dá um passo além, você quer servir num ministério, aí você já passa a ser visto de um outro jeito, aí claro que a gente tem uma outra forma de cuidado. Mas a gente confia muito nas pessoas, assim, nesse sentido de elas estarem na relação delas com Deus, assim. Acho que o pastoreio nosso com os voluntários ajuda muito nesse sentido, mas eu te falo que eu não tenho crise com isso não, cara, assim, será que a galera tá lendo? Eu não tenho muita crise, assim, eu fico de boa porque não é dizer assim, eu confio no meu trabalho, não é isso, mas é porque o tipo de trabalho, exatamente, o tipo de trabalho que a gente faz é justamente pra gente não precisar ficar remoendo isso, entendeu?
Não, e a gente tem que. Quem fala muito isso é Ariovaldo Ramos, né? Nós somos co-pastores. O pastor Jesus, cara. Exatamente. A gente tá ali ajudando o cara, né? Exatamente. A gente está ali só tentando ajudar, contribuir de alguma forma. Deixa eu te falar, mas no meio disso tudo, desse turbilhão de notícia, turbilhão de live, de informações, há um certo limite também no que a gente tem que fazer com a internet, né, cara? Sim. Há uma certa... Assim, a gente... Como que eu posso colocar? A gente vê que a nossa geração, pelo menos, eu também estou com 30, vou para 31 agora. A gente pegou a internet, mas a geração que está vindo agora nasceu dentro disso tudo, cara. Sim, sim. Desse turbilhão de internet. Então parece que não existe vida fora da postagem. Sim. A minha vida é o feed. Sim, posto, logo existo. Quem fala muito isso é Neil, cara. Neil fala muito aqui no Rio isso. E é bem por aí. A galera que está nos ouvindo sofre... vou ser sincero contigo, até mesmo eu, se não me policiar, vou sofrer uma crise de abstinência se não estiver ali conectado, online, e ainda mais nesse distanciamento, é uma distração. E como lidar com isso, cara, para isso não se tornar um mal? Tu acha que isso aí tem caminhos pra gente? Tem caminhos. Eu acho que realmente o excesso de internet faz mal. Para quem tem iPhone, o iPhone tem um mecanismo que mostra para você quanto tempo você usou o telefone no dia. Lá nas configurações tem essa parada, é fácil de achar. E aí começou a chegar para mim uns avisos assim, nessa última semana sua média de uso foi de 6 horas e pouco por dia. Aí eu olhei aqui e falei, quê? Eu fiquei 6 horas do meu dia com o telefone. Não, pode, não tem condição disso. Então, você falou uma coisa legal, a gente não é nativo digital, né? A gente é imigrante digital, a gente chegou nesse negócio depois. Eu lembro da internet chegando, o primeiro site que eu entrei foi da NBA, nba.com, lá em 95. Então, essa galera... Então, pô, era tudo mato, né? Como o pessoal diz, era tudo mato ali. Mas tem que ter um cuidado, porque isso faz mal. Tem inúmeros estudos mostrando que a exposição à tela faz mal para o cérebro, atrapalha o sono. Esse curso de pós-graduação que eu estou fazendo em neurociência tem 2 disciplinas que falam o quanto a tecnologia atrapalha o sono, a cognição, né, os processos de aprendizagem, as relações sexuais, atrapalha o metabolismo. Então, tipo assim, a tecnologia é um bem, é uma bênção, a gente tem a possibilidade de fazer uma coisa como essa por causa da tecnologia, da internet, mas tem que ter um cuidado. Eu acho que a pessoa tem que ter uma tipo assim, eu vou dizer de novo, né, uma intencionalidade no negócio, de dizer, por hoje chega, e desliga, vai ler um livro, sabe, vai ouvir uma música, vai jogar um videogame, vai conversar com sua família, vai fazer um exercício. Como eu te falei, eu moro num apartamento pequenininho aqui, né? Aí eu tava lendo um livro agora há pouco e tô ouvindo barulho, poc, 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 poc. Fui ver, minha mulher tava fazendo polichinelo aqui. Você tem que fazer os negócios, cara. Vai fazer outra coisa, entendeu? Desliga esse telefone, desliga o computador. Existe vida, vai ler um livro. Eu trouxe uma porção de livro. Eu deixo meus livros todos lá na IBAB, porque o apartamento desse tamanho não tem condição. Então, eu deixo tudo lá. Eu trouxe um monte de livro para casa, falei, bom, vou aproveitar esse tempo e vou ler. E aí deito na minha redezinha ali fora e já é. Tem que ter uma intenção, entendeu? Dizer assim, por hoje chega. Chega de Instagram, chega de WhatsApp. Quem quiser falar comigo amanhã, eu falo. Hoje já deu. Porque senão, cara, não tem condição. Não tem condição. Tem que ser forte aqui dentro, né, cara? Eu acho que é o que você está falando da intencionalidade. É muito os processos mentais, né? O que a gente quer? Vou citar o meu exemplo. Já que você citou alguns teus aí, eu estou trabalhando home office. Eu também tenho um serviço fora da igreja. Então, eu estou trabalhando home office o dia todo e eu estudo, né? Então, as aulas têm sido online. Cara, eu logo às 9 da manhã e eu deslogo às 10 da noite. Trabalho e aula. Quando eu saio, a última coisa que eu quero é celular, mas aí tá chegando as mensagens. Aí tem a igreja, e quando você vê, cara, você logou 9 horas da manhã, saiu 9 horas da manhã e saiu 1 da madrugada. São 2 da madrugada. E o que eu achei muito interessante algo que você falou dos processos mentais.
as nossas sinapses, os neurônios, como eles são afetados, cara, com isso. E perfeito que você falou, quem está nos escutando, pode pesquisar isso na internet. Como isso... Olha, o inimigo está furioso aqui na minha mesa. Derrubou aqui o negócio, cara. Ele trabalha para envergonhar o servo, cara. Mas é mais ou menos por aí. Ele vai atrapalhar até a nossa noite de sono, né? E atrapalhando nosso sono, atrapalha a nossa memória, nosso humor no dia seguinte e toda a nossa vida. Sim, sim, total. Afeta o humor, né? Caminhando agora para a parte final, a gente já está conversando aí, tem 40 minutos, passa rapidinho. Deixa eu te falar um negócio. Aqui no Rio, a gente, conversando entre os pastores, amigos, a gente tem tentado entender como vai ser. É claro que ninguém é profeta, né? A gente não pode prever como é que vai ser depois disso tudo. Mas a gente ainda não sabe. Estamos há um mês de quarentena, mais ou menos. Não se sabe quando vai acabar, que no Rio foi prorrogado até o final de abril. Acho que em São Paulo também, né? Então, a gente não sabe quando essa quarentena vai acabar e como isso vai afetar as nossas comunidades. Como isso vai afetar as nossas igrejas. Mas eu estava conversando com alguns líderes, tenho falado com eles na live, as suas percepções, como a sua igreja tem reagido, acho que você já trabalhou um pouco isso, e o que você está esperando daqui para frente, até quando retornar, né? Quais são as suas percepções aí, seus pensamentos quanto a isso? Bom, esse tem que ser um tempo de aprendizado para a gente, né? A gente tem que tirar alguma coisa positiva e grande disso, porque é um tempo muito longo que a gente já está separado para a gente não tirar lições disso, né? Um jeito de ser comunidade, um jeito de oferecer os nossos serviços, vamos dizer assim, né? A IBAB, graças a Deus, conta com uma equipe muito criativa que consegue bolar soluções as mais diversas para a gente passar por esse tempo de uma forma relativamente leve, né? Infelizmente, o nosso contexto aqui em São Paulo é um contexto bem pesado com relação à doença. A gente tem recebido diariamente notícias de pessoas da nossa comunidade ficando doentes, falecendo e tal, e tem sido doloroso. Inclusive, os nossos pastores estão fazendo velório online, o que é um absurdo se você for pensar, mas está acontecendo, é a realidade que a gente está vivendo. Mas no último domingo eu tive a oportunidade de participar do louvor lá na igreja, porque a gente está operando com uma equipe muito reduzida, né, justamente para não expor ninguém a riscos desnecessários. Só que nós, pastores, temos ido todo domingo para estar junto com o pastor Ed e tal, enfim. E aí nesse domingo o Baruch me chamou o Felipe também para a gente fazer a música, né? E eu conversava com um dos nossos pastores lá esse domingo, e o nosso auditório cabe mais ou menos 2.200 pessoas, assim, o nosso espaço físico. E ele falou assim, quando a gente voltar, a gente tem que reduzir isso, não dá para continuar daquele jeito. A nossa visão de como servir a comunidade tem que mudar. Nem que a gente abra mais horário de culto, ou que a gente comece a fazer coisas outros dias da semana, mas não dá para manter aquele volume, porque... O ajuntamento, né? Porque a gente negligenciou isso por muito tempo e agora tá aí, cara. Agora não pode, ninguém tá junto mais, né? Então, respondendo a sua pergunta, assim, abreviando bem, eu confesso para você que eu não sei o que esperar de quando voltar. Assim, o que a gente conversa com os adolas é que quando voltar vai ser muita festa, vai ser muito abraço pra gente matar a saudade. Lógico que isso vai acontecer. Mas eu não sei como vai ser a dinâmica da igreja daqui para frente. Vai voltar tudo como era antes? Segue o baile, vamos embora? Ou vamos fazer ajustes? Tem estudos falando aí, hoje saiu uma notícia falando de um estudo de Harvard, falando que a gente vai ter que intercalar tempos de quarentena e de normalidade até 2025. Já pensou, cara? Que loucura! Não dá. Então a gente tem que... Eu não sei o que esperar, com sinceridade, não sei responder essa pergunta. Assim. Vai mudar todo o cenário da nossa vida, né, cara? Toda a nossa realidade. Até imagina 2025. Nossa, não consigo nem pensar nisso, que já dá vontade de chorar, cara. Tá louco. Cara, a gente aqui tá nesse pensamento também, e se aproveitando para citar a influência de vocês, essa questão do culto online, né? A gente tem visto as igrejas aqui do Rio, até as que eram mais contrárias, meio que adaptando isso e aceitando, porque vai ser uma realidade daqui para frente.
Foi até um brother também que é pastor aqui no Rio, da Uri, ele estava falando num grupo que a gente tem, ele estava dizendo que como aqueles crentes que estavam acomodados nas suas comunidades, hoje está tendo acesso a outros pastores, a outros sermões, e às vezes até no mesmo bairro, e isso vai movimentar um pouco também a galera, né? Isso vai, acho que de uma forma ou outra, movimentar a igreja, ou não? É possível que sim, é possível que isso dê um choque de realidade nas pessoas, até da maneira como elas experimentam o que é ser igreja e a espiritualidade delas, né? Esse domingo a gente lançou esse desafio da ceia em casa, né? O pastor Ed celebrou a ceia da Páscoa na igreja, com a gente lá, com a nossa equipe, mas lançou o desafio das pessoas fazerem em casa. Eu fiz na minha casa com a minha esposa e meu filho, e foi uma experiência que eu, tipo, com sinceridade, nunca pensei em fazer uma ceia na minha casa. E aí agora eu fiz, e para mim foi um negócio maravilhoso. Eu falei, por que eu nunca fiz isso? Então, nesse sentido, é uma chave que vira dentro da cabeça das pessoas. Tem que virar, né? As pessoas têm que aprender alguma coisa desse tempo. O sacerdócio universal, né, cara? Agora se manifestou. Exatamente. Culto doméstico. Eu estava lendo um texto falando eu acho que o título do texto era A Beleza do Culto Doméstico, uma coisa que se perdeu, ninguém mais faz, nem pastor faz isso mais. E aí agora a gente não pode ir para a igreja, tem que fazer culto doméstico. Já é isso. Edu, queria que você, a gente chegou a 45 minutos agora de papo, queria que você deixasse uma mensagem final aí pra gente, uma reflexão, uma palavra, e depois vou pedir para você também fazer uma oração. Usa o tempo à vontade aí, cara. Tá bom. Eu quero agradecer você pelo convite, foi um prazer ter esse papo contigo. Foi bem gostoso, bem leve. Obrigado por isso. Desejar coisas boas para você, para sua igreja, para o seu ministério, que esse tempo também sirva de crescimento para vocês, assim como a gente espera que seja para a gente aqui também, aqui na Ibado, aqui em São Paulo. Eu queria deixar uma dica de brother, assim, eu sei que conselho, se fosse bom, a gente não dava, né? A gente comercializava, mas deixar essa dica assim de aproveitar esse tempo e focar na família. Resolve os conflitos que você tem para resolver, sabe? Assim, o clima em casa foi sempre difícil. Mete a cara, vai conversar, tenta pacificar o terreno. Não tem coisa mais importante que a família. E viver em conflito com a família estraga a vida toda. O cara não consegue trabalhar bem, o cara não consegue estudar, não consegue fazer nada se o relacionamento com a família não tá bom, né? Então aproveita esse tempo para isso, foca na sua família. Desliga seu celular, vai ler um livro, vai aprender uma coisa nova, vai fazer um exercício, vai ficar olhando para o céu, para as estrelas, sei lá, mas desliga o celular um pouquinho, faz um detox virtual aí, digital, e se cuida, né? E se possível, a gente tem falado muito isso aqui, se possível, fique em casa. Se você não é dessas pessoas que precisa sair mesmo para trabalhar, e a gente sabe que tem muita gente que precisa, mas se você é desses que não precisa, fique em casa. Fique em casa, que é o melhor a se fazer. Legal, Edu. Obrigado mesmo de coração. Obrigado, quero agradecer a você por ceder o seu tempo. Eu sei que você tem aí sua esposa, seu filho para se dedicar, mas a gente gosta sempre de ouvir gente que está trabalhando no reino, somando na obra, e a gente sempre tenta tirar alguma coisa, aprender para somar para cada um de nós, né? Então, quero agradecer a você, peço que Deus continue abençoando sua vida, seu ministério, sua casa, que você tenha realizações aí, tudo de bom hoje e sempre. Queria que tu terminasse para a gente orando, cara, orando por mim, orando por você, orando por todos que estão nos ouvindo aí. Claro, vai ser um prazer. Bora. Deus, obrigado por esse tempo, obrigado por esse papo. A minha oração é que ele seja útil para todos aqueles e aquelas que estão assistindo a gente, que ainda virão a assistir. A minha oração é que o Senhor abrevie esse tempo na nossa vida, para que nós possamos voltar a nos reunir, voltar à normalidade da nossa vida, mas acima de tudo que nesse tempo também a gente aprenda muita coisa, a gente faça os ajustes que a gente precisa fazer na nossa vida e o Senhor nos guie nesse caminho. Eu peço que o Senhor abençoe o meu irmão aqui, o Davidson, na igreja dele, no ministério dele, que o Senhor dê a ele sabedoria, dê a ele unção, dê a ele discernimento para ele liderar esse ministério. Abençoe a igreja dele, a família dele. E o Senhor continue a nos conduzir nesse tempo que a gente
tenha o coração sensível à voz do Senhor, para saber aquilo que o Senhor espera de nós, que o Senhor nos livre do mal, que o Senhor nos livre do maligno, que o Senhor nos proteja, acampe os seus anjos ao nosso redor, e a gente tenha a nossa confiança depositada sempre no Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Edu. E quando passar esse momento de dificuldade aí, se Deus quiser, a gente vai ter oportunidade de se conhecer pessoalmente, Isso, tomar um café. Isso, amém. Gosto Deus muito quiser, de café. Beijo no coração, cara. Valeu, mano. Deus te abençoe. Um abração Tchau, aí. tchau. Beijo pra você e sua família. Tchau, tchau. Obrigado de coração.